a nossa tarde. O meu nome é Mariane Dias, eu estou representando a Olubaiô, uma das organizadoras, né, desse evento, junto com a Luciana, com a editora Aziza. E esse evento está sendo realizado hoje graças à premiação que nós recebemos, ao Prêmio Arte Escola, referente à lei de incentivo, né, a lei federal Aldir Blanc, da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Então, essa oficina ela está sendo realizada a partir dessa premiação e que tem como objetivo, né, inicialmente, atender alunos do município e professores da rede do Rio de Janeiro, e abrimos também para demais participantes. Bom, esse nosso evento conta com duas intérpretes de Libras, que é a Suzana Alves e a Sheila Martins. Tanto a Suzana quanto a Sheila, elas estão de blusa laranja, então quem precisar é só localizá-las e dar o pin aí na tela, fixá-las, para vocês acompanharem o evento com a gente. E é isso. Esqueci de alguma coisa, Lu? Tá desligado, Lu. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ligar a câmera e o microfone e fazer a pergunta. Caso a pergunta possa ficar para o final, pode escrever no chat, que depois eu vou olhando o chat, né? Mas se tiver alguma questão, alguma contribuição, a ideia é a gente trocar mesmo, né, durante essa tarde. Então, pode interromper e abrir o microfone, tá bom? E fazer a pergunta. Perfeito, é isso. Então, começamos com Lu, né? Lu começa aí a compartilhar histórias com a gente. Bom, eu vou começar falando do Cais do Valongo. Quem aí conhece o Cais do Valongo, já esteve lá, já visitou a região, ou já ouviu falar, o que ouviu? Podem compartilhar com a gente? Ninguém conhece o Cais do Valongo? Bom, estão tímidos, né? Eu vou começar a falar, então, se tiverem alguma contribuição, podem trazer. Bom, o Cais do Valongo é uma região que fica ali na zona portuária do Rio de Janeiro, na região central do Rio de Janeiro. Ele é um sítio arqueológico. Mas o que é um sítio arqueológico? É aquele local que guarda vestígios preservados, ou seja, fósseis, artefatos, tudo o que permite a gente reconstruir o que aconteceu naquele local no passado. Todos os objetos e itens que a gente encontra e que permitem reconstruir uma história, permite a gente conhecer costumes e a cultura daquele local. E foi justamente por meio de vestígios arqueológicos que a gente conseguiu resgatar a história dessa região do Cais do Valongo. Foi por meio de estudos de vestígios arqueológicos que a gente descobriu que ali, naquela região, chegou e desembarcou o maior número de africanos escravizados que chegaram nas Américas. Em nenhuma outra parte do mundo chegaram tantos navios com africanos escravizados. Esses africanos, eles foram arrancados das suas terras, dos seus países lá do continente africano, eles foram trazidos para cá à força e foram feitos escravos, eles foram escravizados. Todo mundo ouve bem? Sim? Tá. Então, eles foram trazidos para cá à força. Mas, vocês perceberam que eu estou usando a palavra escravizado e não escravo? Isso tem um motivo, isso é intencional. Durante muito tempo,
a gente usou a palavra escravo indistintamente. Só que isso é um problema, porque ninguém nasce escravo. As pessoas são escravizadas. E isso faz muita diferença quando a gente trata da população negra brasileira. Porque o entendimento, quando a gente fala, trouxeram os escravos da África, dá a impressão de que aquelas pessoas nasceram escravas, mas não. Elas eram médicas, enfermeiras, advogadas, professoras, contadoras de histórias, artistas. Eram pessoas que tinham uma vida, que tinham uma cultura, que tinham as suas tecnologias. E tudo isso foi arrancado delas no momento em que elas foram arrancadas das suas terras e trazidas para cá à força, trazidas para cá e para outros lugares como escravas, a partir do momento em que elas foram escravizadas. No Cais do Valongo, desde 1700, a região do Cais do Valongo foi transformada no ponto de desembarque desses africanos escravizados. E por isso ele foi reconhecido como um importante lugar de memória desse tráfico transatlântico de africanos escravizados. Mas não só isso. Foi também, reconhecido como um importante local de resistência, de preservação da cultura e da política da população negra, diante de toda a crueldade, de toda a história de violência que eles sofreram chegando aqui. Por que eu digo isso? Porque todas essas pessoas que tinham as suas profissões e as suas culturas e os seus saberes vieram para cá, passaram por toda essa história de violência e exclusão e, mesmo assim, conseguiram resistir, conseguiram preservar boa parte da sua cultura, conseguiram continuar a manter os seus saberes. Então, o Cais do Valongo, ele é muito importante como memória, né, dessa história do tráfico transatlântico de africanos, mas também como esse local de resistência cultural negra, de resistência de política negra. Então, os africanos iam chegando, iam desembarcando, trazidos à força ali no Cais do Valongo, era ali que eles desembarcavam, e era ali mesmo que eles eram negociados. Então, começou-se a desenvolver um grande mercado de africanos escravizados ali no Cais do Valongo. O que eu estou querendo dizer? Pessoas eram vendidas ali no Cais do Valongo. E ao redor desse grande mercado de africanos escravizados, foram se desenvolvendo casas, muitas casas surgiram por ali. Surgiram armazéns, foram surgindo outros tipos de comércio. Então, aquela região, por conta dessa importância local, né, de chegada dos africanos escravizados, de chegada desses navios, essa região foi se desenvolvendo. Quando os escravizados eles adoeciam, eles iam para um lugar chamado Lazareto, ali na região da Gamboa, conhecem? Lazareto era um tipo de hospital que construíram ali. Então, durante a viagem, eles eram maltratados, eles não tinham ventilação adequada no navio, obviamente, eles não tinham uma alimentação adequada, então, muitos adoeciam durante a viagem. Outra coisa que foi construída ali na região portuária, por conta desse comércio de pessoas, foi o cemitério dos Pretos Novos. Por conta de todas essas condições, né, durante essa viagem, muitos africanos escravizados acabavam morrendo assim que eles chegavam no Cais do Valongo. E aí eles eram enterrados no cemitério dos Pretos Novos. E aí eu vou lançar uma pergunta, eu quero saber se alguém já pensou, se alguém sabe por que esse nome, Cemitério dos Pretos Novos. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, tá bom?
Então, toda essa região foi se desenvolvendo ao redor do Cais do Valongo. Por conta desse comércio de pessoas, essa região toda foi se desenvolvendo. E apesar de toda a violência, também houve muita resistência e muita afirmação da identidade dos povos africanos que ali chegaram. Por isso essa região é tão importante, porque esses africanos eles foram responsáveis por fundar uma cultura negra africana fora da África. Então, toda uma cultura negra, africana, urbana, fora do continente africano. Muitos desses africanos escravizados, com o tempo, eles conseguiram fugir. Eles iam fugindo pelas ruas, pelos becos do Cais do Valongo, e assim eles conseguiam construir, eles foram construindo laços de amizades e laços de sobrevivência, eles iam se ajudando, iam construindo as suas comunidades. E povoando toda essa região. Então, essa região ela também é caracterizada por uma grande população negra nessa época e uma região caracterizada pela cultura negra, pela cultura desses diferentes povos escravizados que estavam nessa região. Só que, com o tempo, muitas obras aconteceram ali no centro do Rio de Janeiro. Muitas obras, e essas obras elas tinham um objetivo bem definido: apagar a história, apagar essa história de escravização, apagar toda a violência e todos os maus tratos a que esses negros a que esses africanos escravizados foram submetidos. Não vamos resolver essa história, vamos simplesmente apagá-la. E assim, o Cais do Valongo, ele deixou de funcionar em 1831, então os navios pararam de chegar no Cais do Valongo em 1831, e alguns anos depois, em 1846, aconteceu a primeira dessas obras de que eu estou falando. Foi uma obra que acabou com praticamente todas as características originais do Cais do Valongo. Por quê? Porque a imperatriz Teresa Cristina, da Áustria, que era a esposa do imperador Dom Pedro II, ela ia chegar no Brasil. E aí entenderam que ela não podia chegar num local em que os africanos escravizados chegavam e eram torturados e eram maltratados. Então, maquiaram a região, fizeram uma obra escondendo todas essas características, né, do Cais do Valongo, para que essa imperatriz pudesse chegar. Sabem aquela coisa para inglês ver? Não tem essa expressão? É bem isso. Depois disso, no início do século XX, no início dos anos 1900, outra obra foi feita ali na região do Cais do Valongo. Então, o Cais do Valongo, que havia passado a se chamar Cais da Imperatriz, ele foi transformado numa praça. E com essa praça, acabou-se de uma vez por todas com todas as características originais, as que ainda restavam do Cais do Valongo. Então, se perdeu a ideia da existência desse Cais do Valongo, dessa ideia, dessa história, né, de chegada dos navios ali no centro do Rio de Janeiro. E isso durou por muito tempo. Essa história foi apagada por muito, muito tempo. Tanto que apenas em 2011, vejam bem, 2011, nós estamos em 2021, ou seja, apenas há 10 anos, essa história foi resgatada. E como que isso aconteceu? O prefeito do Rio de Janeiro decidiu fazer novas obras ali no Rio de Janeiro, sempre com a ideia de remodelar a cidade, de dar ares de modernidade, de progresso. Então, determinou-se que novas obras deveriam ser feitas ali no Rio de Janeiro. Só que durante essas obras, os funcionários que estavam trabalhando ali, eles descobriram alguns degraus e não entenderam o que era aquilo, acharam muito curioso aquilo. Os responsáveis pela obra foram chamados, especialistas foram chamados para avaliar aquilo. E depois de estudo, depois de bastante tempo de estudo, essa história toda que eu contei para vocês do Cais do Valongo, ela foi sendo resgatada. E aí que se constatou, né,
essa quantidade enorme de navios que chegaram ali, que aportaram ali, os africanos escravizados, e foi possível reconstruir a história da região. Então, de toda a região, né, de toda a zona portuária, de tudo que tem ali perto. Essa história, essa redescoberta do Cais do Valongo e da importância do Cais do Valongo não é importante só para o Rio de Janeiro ou só para o Brasil, é importante para o mundo inteiro. É importante para que a gente, porque a gente precisa resgatar essa história e não esquecê-la. E, além de não esquecê-la, impedir que ela seja apagada, como já foi por muitos e muitos anos. E por que eu digo isso? Porque quando a gente não sabe da nossa própria história, a gente fica refém, a gente tem que acreditar em tudo que contam para a gente. Então, o Cais do Valongo, ele é esse símbolo de um resgate histórico, né, de todo esse tráfico transatlântico de africanos escravizados, mas também é um registro que a gente não pode esquecer de como todos esses povos que foram trazidos para cá à força, de como eles resistiram, de como eles conseguiram transmitir a cultura que eles trouxeram de geração em geração. E mais do que isso, todas essas heranças culturais que chegaram com esses diferentes povos que vieram para cá, que foram trazidos para cá, né? Eles não vieram, eles foram trazidos para cá à força. Todas essas heranças culturais, elas são parte fundamental da nossa cultura, da nossa identidade brasileira. Então, eu não estou falando isso só porque eu sou negra, é porque toda essa história e toda essa herança cultural faz parte fundamental de quem nós brasileiros somos, faz parte fundamental da nossa identidade. Alguém tem alguma pergunta? Tá tudo bem aí no chat, Mari? Tá. E aí, vocês lembram que eu falei que alguns desses africanos escravizados, alguns muitos, eles morriam logo que eles desembarcavam lá no Cais do Valongo? Então, eles não resistiam a toda a violência, aos maus tratos, à falta de alimento, à falta de ventilação adequada. E quando eles desembarcavam aqui, ou eles desembarcavam doentes, ou eles morriam assim que eles chegavam. Por conta disso, foi preciso construir ali na região da Pequena África, né, ali na região da zona portuária, o Cemitério dos Pretos Novos. Eu falei que eu ia voltar nesse nome. O Cemitério dos Pretos Novos, ele fica ali na região da Gamboa, também na zona portuária, né? Não se sabe exatamente quantos africanos escravizados foram enterrados ali. O que a gente tem é apenas uma estimativa. Estima-se que entre 20 mil e 30 mil africanos escravizados foram enterrados ali no Cemitério dos Pretos Novos. E assim como o Cais do Valongo foi fechado em 1831, o Cemitério dos Pretos Novos também foi fechado em 1831, porque esses navios já não estavam mais chegando naquela região. E assim como o Cais do Valongo, o Cemitério dos Pretos Novos também passou por sucessivas obras que tinham o mesmo objetivo bem definido: apagar. Vamos apagar com essa história, vamos fazer essa história desaparecer. Então, a região do Cemitério dos Pretos Novos também foi mascarada com obras de modernização. E isso também durou bastante tempo. Só em 1996 é que a história desse cemitério, do Cemitério dos Pretos Novos, ela começou a ser resgatada. Mas como que foi isso? Eu vou explicar. Em 1996, o cemitério ele havia sido transformado em outra coisa, casas haviam sido construídas em cima daquele cemitério, e em 1996, a família Guimarães decidiu reformar a sua casa. E aí era uma reforma profunda, né? Durante essa reforma, alguns vestígios arqueológicos, ou seja, todos aqueles objetos, aqueles itens que ajudam a gente a reconstruir o passado, alguns vestígios arqueológicos foram descobertos, foram encontrados
durante essa obra, na casa da família Guimarães. Que vestígios eram esses? Ossos humanos. Estudiosos foram chamados e um longo e minucioso estudo foi feito daquela região, daqueles ossos e de tudo que eles começaram a encontrar ali embaixo daquela casa. Foi justamente esse estudo que permitiu o resgate da história do cemitério dos Pretos Novos. Um estudo que durou anos. E quando chegou 2005, outro dia, 2005, a família Guimarães, que morava nessa casa, se juntou com mais um grupo de pessoas e criou o Instituto de Pesquisas e Memória Pretos Novos, o Instituto dos Pretos Novos. A intenção era homenagear todos os africanos escravizados que morreram em solo brasileiro e foram enterrados ali naquele cemitério dos Pretos Novos. Mas aí, não é só essa importância, não é só a homenagem, não é só pela homenagem que o Instituto dos Pretos Novos existe. Ele é muito importante também para uma reflexão. E aí eu quero saber se alguém sabe o porquê do nome Pretos Novos. Alguém conseguiu lembrar, descobrir? Se quiser abrir o microfone, pode falar. Vocês não querem falar comigo, né? Tudo bem. Não sei mesmo. Eram os recém-chegados? Não exatamente, não era por isso. Mas faz sentido. Mais alguma hipótese? Então, eu vou contar para vocês. Estão todos sentados? Se chama Cemitério dos Pretos Novos e o Instituto é dos Pretos Novos. Por quê? Porque a maioria das pessoas que foram encontradas ali eram pretos novos, eram jovens negros, era a nossa juventude negra, que era exterminada naquela época e continua sendo exterminada até hoje. O exame, o estudo das ossadas que foram encontradas embaixo da casa da família Guimarães identificou que a grande maioria das pessoas que foram enterradas ali tinham entre 10 e 25 anos de idade. Então, boa parte das pessoas que eram arrancadas, porque vejam bem, as pessoas que eram arrancadas de África para serem feitas escravas, não podia ser alguém mais idoso, que não fosse ter condições de trabalhar, concordam? Eram jovens que eles traziam para cá, porque eram jovens que iam render um trabalho escravo por mais tempo. Percebem? E eram esses jovens trazidos para cá, crianças ou jovens, né, de até 25 anos, que eram trazidos para cá à força, feitos escravos, vendidos, e alguns chegavam doentes e morriam. A grande maioria das ossadas encontradas no cemitério dos Pretos Novos eram de jovens. Por isso, o cemitério dos Pretos Novos. Então, para vocês verem, e aí eu entendo que a importância do Instituto dos Pretos Novos não é só fazer uma homenagem a todas essas pessoas que foram enfim, tiveram seus corpos violentados de diferentes formas e foram enterradas no cemitério dos Pretos Novos. Mas também é um importante instituto para a gente refletir em como a nossa população negra era tratada no início, porque a gente percebe que ainda é tratada assim. Qual é a maior parte da população que morre de forma violenta no Brasil? Os jovens negros. Então, esse instituto ele tem vários arquivos para pesquisa e é importante para trazer essa reflexão. Eu vou mostrar duas fotos, eu esqueci de mostrar, né? Acho que eu não mostrei. A foto do Cais do Valongo. Se dá para ver. Então, aqui embaixo, dá para ver as diferentes camadas das diferentes obras que foram feitas nessa região do Cais do Valongo. Então, história em cima de história, né? As diferentes camadas que foram descobertas durante esses estudos.
E aqui, essa outra foto, é a foto do interior do cemitério dos Pretos Novos. Essa foto é uma foto que está no site. Tem site oficial, né, da prefeitura para pesquisarem mais sobre esses lugares todos que eu falei, tem mais fotos. E acabando a pandemia, eu recomendo fortemente o passeio pela região da Pequena África. Eu cheguei a fazer passeio com guia ali no centro, gratuito, e é muito importante, porque eu fico pensando, das primeiras vezes em que eu fui para o Rio de Janeiro, sem saber dessa história, eu passei por alguns desses lugares e eu não sabia o que significavam aqueles lugares, aquelas coisas todas. Então, eu recomendo fortemente, vai para o Rio de Janeiro, faça esse, acabando a pandemia, óbvio, faça esse passeio com guia turístico, para a gente entender exatamente aquilo, por onde a gente está passando, né? E a importância desses lugares. Alguém tem alguma pergunta? Alguém já esteve lá nessa região? Gostaria de compartilhar alguma história? Pode abrir o microfone, se quiser. Lu, eu queria só complementar o que você falou, e dizer que o IPN, eles têm um canal e eles, no mês de janeiro e fevereiro, estava rolando muito evento gratuito pelo Simpla. Muitas aulas, né, que estavam realizando, e eles realizaram uma formação também no ano passado, eu participei, e me parece que eles vão disponibilizar. Teve uma aula com a Eliana Alves Cruz maravilhosa, enfim. É um canal de pesquisa bem interessante, né? Um instituto, né, de pesquisa, e que a gente consegue muita informação por lá. Então, tem os canais oficiais do IPN também, que vale muito a pena a gente conhecer. O Bruno da Silva Costa disse que já esteve lá, mas não conhecia toda essa história. Da mesma forma de quando eu estive lá, né? Eu também passei por alguns desses lugares e não sabia da importância e de todas as histórias que esse lugar guarda, né? Então, é importante a gente conhecer, porque da mesma forma que todos esses africanos escravizados jovens foram enterrados, né? Tiveram suas vidas ceifadas, trazidos à força de África e morreram ali, ou morreram depois de trabalhar como escravizado aqui. É importante que a gente conheça, esses números de 20 mil a 30 mil jovens, de 10 a 25 anos. É importante que a gente entenda, que a gente conheça essa história que não é contada nas escolas. E assim como as obras que foram feitas, eu disse que essas obras elas tinham um objetivo bem definido, que era apagar essa história. O fato de a gente ainda não ter tanto acesso, alguém escreveu aqui, um lugar de disputa de narrativa, é exatamente isso. A nossa narrativa ela foi abafada por muito tempo, né? Então, eu gosto de enfatizar esses lugares, o Cais do Valongo, o cemitério, o Instituto dos Pretos Novos, não só pela preservação da memória, mas também pela resistência cultural, pela resistência de identidade que esses lugares trazem para a gente. A gente não aprende isso na escola. Na escola, a gente começa a falar de população negra falando da escravização. Então, quando eu era criança, estava lá no 5º ano do fundamental, que na minha época se chamava 5ª série, eu ia me afundando. Eu lembro dessa sensação no meu corpo. Eu ia me afundando na cadeira porque eu queria sumir. Como assim? A primeira vez em que eu vou ouvir falar de pessoas iguais a mim são escravos. Então, a gente não aprende essas histórias. Mas esses lugares, eles são importantes para marcar essa memória, para marcar essa história, mas também para marcar a resistência cultural, a resistência identitária, né? Quem diz que o povo negro não resistiu, está enganado. O povo negro resistiu e resistiu muito. Tanto é que boa parte dessa herança cultural chegou até nós, né? Então, é importante conhecer essa história. E não só resistiu, e aqui é um comentário que depois a gente pode conversar mais, mas não só resistiu, como criou sementes.
né? Estamos aqui, eu, Mari, Suzana, Sheila, pessoas negras, estudando e trabalhando e propagando a história negra. Dia 14, domingo passado, 3 anos de morte de Marielle. O que é a Marielle? O que foi esse assassinato da Marielle Franco, se não um apagamento de história? À medida que a gente começa a resgatar a nossa história, a querer propagar as nossas narrativas, a partir do momento em que a gente entra nessa disputa de narrativa, nós nos tornamos pessoas perigosas, né? Porque a gente começa a fazer outros e outros e outros conhecerem a nossa própria história e a exigir os nossos direitos. Então, a situação da escravização no Brasil, ela nunca foi resolvida. Não houve reparação histórica, não houve nada disso. Foi só isso, o que aconteceu, como aconteceu no Rio de Janeiro. Vamos apagar essa história, eu não quero ter que lidar com isso. Vamos apagar. E aí, nesse momento intenso em que a gente publica livros de histórias infantis com personagens negras positivas, que não é só aquele aluno negro que é preguiçoso ou que é burrinho e não sei, que a gente cria personagens negras positivas, que a gente vai para as escolas e conta essas histórias. Vários professores se inscreveram, não sei se está todo mundo aqui, mas que esses professores fazem esse trabalho fundamental de ir para as escolas e falar, olha, a história do povo negro não começou com a escravização. Tudo isso são sementes dos nossos ancestrais, né? E sementes que estão aqui e que a gente vai continuar. Tem aquela frase, não tem volta? É isso. Assassinaram brutalmente a Marielle Franco, assassinaram brutalmente o motorista que estava com ela naquela noite, o Anderson, e nunca na história desse país foram elegidas tantas vereadoras negras quanto nas últimas eleições. Então é isso, Marielle Franco é semente, o nosso povo negro é resistência. Essa história de que só o povo indígena reagiu, o povo negro era acomodado, isso é balela. A gente não pode acreditar nisso. E a gente não pode se acomodar, seja no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, porque esse apagamento, eles sempre vão tentar apagar a nossa história, sempre vão tentar apagar o nosso valor. Por isso que é importante, ouviu falar, tem alguma coisa preto no nome? Investiga, vai saber o que é, né? Cemitério dos Pretos Novos, eu fui descobrir pesquisando, porque eu já tinha ido no Rio de Janeiro, visto Cemitério dos Pretos Novos, mas eu não entendi o porquê dos Pretos Novos. E a descoberta é estarrecedora, mas me permitiu fazer o link na nossa realidade atual. Quem mais morre de morte violenta hoje no nosso país são os pretos novos, é a nossa juventude negra. Para quem diz que isso não existe, é histórico. Então, recomendo fortemente. Acabou a pandemia, vamos visitar esses lugares, visitar os sites. O que a Mari falou, né? O IPN está fazendo ações online, maravilha. Eu não cheguei a acompanhar, mas eu já vou buscar esses vídeos. E aí depois a gente pode conversar um pouco mais a respeito. Agora eu vou passar para a Mari, que vai chegar cantando. A mão. Ah, pode falar. Oi, meninas, tudo bem? São maravilhosas, tá lindo o que vocês estão fazendo. Vamos lá. Eu já conhecia muito de longe a história, né? Assim, eu lembro quando passou na televisão, mas foi algo que eu só passei o olho na época. Não conhecia com esses detalhes que vocês estão passando, não sabia que tinha esse museu, né? E eu só queria compartilhar que eu acho muito importante essa narrativa que vocês estão trazendo, porque isso faz a gente ter atenção, exatamente isso, sabe, Lu, que você comentou, saber da nossa história, a gente conseguir se apropriar das nossas próprias narrativas, né? Me lembrou muito da Chimamanda, da história de uma narrativa única, né? Sim. Então, só queria compartilhar que tá lindo e continuem, eu vou ficar quietinha aqui. Obrigada, Nath. É justamente essa história única que eu tenho 44 anos, então essa história única fez parte de boa parte da minha vida, né? Eu comecei a tratar de negros na escola, falando da escravização. Então, a nossa história ela sempre foi muito pautada pela visão, pelo ponto de vista do colonizador. Mas agora nós estamos nessa disputa de narrativas e não tem volta. Mais alguém quer comentar alguma coisa?
Tá, então vamos chegar com a Mari agora, e eu já adianto que ela vai chegar cantando. Arrasa, Mari. Então, vou pedir a ajuda de vocês. Vamos comigo assim, ó. Tava dormindo quando Engoma me chamou. Tava dormindo quando Engoma me chamou. Disse: levanta, povo, o cativeiro se acabou. Tava dormindo quando Engoma me chamou. Tava dormindo quando Engoma me chamou. Disse: levanta, povo, o cativeiro se acabou. Machado. Bom, para quem não conhece, eu vou trazer aqui um pouquinho da história do jongo, e aí peço licença para compartilhar um pouco do que eu venho pesquisando, que venho conversando, que venho ouvindo, que venho vendo, né, e aprendendo com os mais velhos e as mais velhas, né, os mestres e as mestras do jongo. Essa cantiga que eu acabei de cantar se chama Ponto, é um ponto de jongo. É como são as cantigas são chamadas dentro do jongo. E o machado é uma palavra que se utiliza para finalizar, né? Para marcar esse fechamento aí dessa cantiga. A gente não tem a utilização não só do machado, mas da cachoeira, né? Também outras. É importante dizer que o jongo ele é uma manifestação popular e que em cada lugar, em cada região, ela vem de um jeitinho, ela vai se apresentando de uma forma diferente, né? Tem as suas particularidades, as suas peculiaridades, então não tem aquilo do que é certo e do que é errado, né? Tem as tradições de cada comunidade jongueira, né? Das nossas mais velhas e dos mais velhos. O jongo também é conhecido como caxambu, tambu, batuque, e o jongo ele é uma grande louvação aos antepassados, é uma saudação aos nossos mais velhos e mais velhas, aos nossos mais velhos e mais velhas. É a dança, é o canto, é a celebração, né? O jongo ele tem origem africana, ele é da etnia Banto, presente nos países do Congo e Angola, e se consolidou nas lavouras de café, aqui no Vale da Paraíba do Sul, né? O jongo ele também foi para as fazendas, né? Para as fazendas de café e de cana-de-açúcar, e era onde os escravizados, né? Os negros escravizados, eles se reuniam no final de todo um dia, né? De trabalho, e se reuniam para celebrar e para contar também, né? O jongo ele também fala sobre o cotidiano, fala sobre as ações do dia a dia e também traz muito sobre as estratégias, né? Falava também sobre fuga, era uma forma de se comunicar, é uma forma de comunicação, né? É uma forma de comunicação utilizada com muita estratégia e sabedoria. Bom, após a abolição, muitos e muitos negros que trabalhavam nas fazendas, eles migraram e muitos desses vieram para cá, para a cidade do Rio de Janeiro, e vieram para os morros da nossa cidade. E aí vieram para o Morro da Serrinha, para a Mangueira, para o Morro do Salgueiro. E aí eu vou contar um pouquinho dessas histórias para vocês. Bom, chegando aqui, né, no morro, essas pessoas trouxeram, né, todos esses conhecimentos, todas essas sabedorias, né? A sua dança, a comida, a música. E, obviamente, vindo para cá, tinha também essa manutenção, né, desses seus costumes. E assim aconteceu também no Morro da Serrinha. A vovó Maria do Jongo, que é uma mais velha, que fez a passagem há alguns anos aqui no Morro da Serrinha, em Madureira, ela tinha uma preocupação muito grande, né, que era o medo do jongo morrer. Porque, junto com os seus mais velhos, né, a partir do momento que os mais velhos iam morrendo, o jongo poderia acabar morrendo também. E, por isso, a vovó Maria pediu para que seu filho, o mestre Darcy, ele ensinasse o jongo às crianças, né, ensinassem os mais jovens. É importante dizer que nas tradições jongueiras, né, há alguns anos, o jongo ele não era praticado pelas crianças,
era uma celebração, era uma dança entre a comunidade adulta, entre os adultos. As crianças, elas não participavam dessas celebrações. Mas, como eu falei para vocês, né, foi como uma estratégia que a vovó Maria, no Morro da Serrinha, pediu para que o seu filho ensinasse para as crianças. E assim o mestre Darcy fez. Ensinou as crianças e jovens, né, o jongo, foi ensinando esses conhecimentos, né, e essas sabedorias para os mais novos. E ele não só foi ensinando, não só ensinou para os mais novos, como passou também a levar o jongo para as regiões do centro e da zona sul da cidade, para as praças, né, para fazer apresentações. Com isso, o jongo acabou ganhando visibilidade e estudiosos das universidades, né, enfim, pessoas interessadas em conhecer o jongo, começaram a pesquisar e acabou popularizando o jongo, né? Existem algumas críticas, né, em relação a essa atitude, né, que de certa forma fere as questões da tradição. Mas a gente entende também, né, que são formas e estratégias de, enfim, fazer com que aqueles conhecimentos não se percam, né, e que não vá morrendo. E além como eu falei para vocês, além da Serrinha, existe uma outra comunidade jongueira aqui no Rio de Janeiro, que é o Salgueiro, Morro do Salgueiro. É o Caxambu do Salgueiro. É importante dizer que a vovó Maria, ela enfatizava que o jongo, ele não é uma religião. O jongo é uma dança afro que veio nos tumbeiros e veio para os cafezais. Então, vamos aprender outro ponto de jongo? Então, vamos lá. Vamos abrir nosso jongo na fé da Virgem Maria. Vamos abrir nosso jongo na fé da Virgem Maria. Esse jongo é do Salgueiro, minha gente. Vara, noite, raio, dia. Esse jongo é do Salgueiro, minha gente. Vara, noite, raio, dia. Machado. O Morro do Salgueiro, aqui no Rio de Janeiro, ele também é conhecido por muitos de seus moradores como a Pequena África. Isso porque abrigou muitos negros do interior de Minas Gerais, do Espírito Santo e também do Rio de Janeiro. Aqui no Salgueiro, existem grandes jongueiros, como Dona Fia, Tia Guida, Dona Neném, Seu Geraldo, que faziam a roda e jongavam ali no chão de terra batida. No ano de 2006, o Rogerinho do Salgueiro, em conversa com a grande matriarca Dona Dorinha, que completou 99 anos em 2020, resolveram resgatar o Caxambu com as senhoras remanescentes. A tia Dorinha, ela nos conta que ela aprendeu a dançar Caxambu no Morro do Salgueiro com os seus avós. O jongo, ele é a tradição, a reverência, e ao entrar na roda, minha gente, é preciso muito respeito. A gente precisa pedir licença aos tambores e a bênção para entrar, porque é uma celebração e é uma roda, é um espaço ali que a gente precisa ter muito respeito a esse sagrado, né? Essa celebração sagrada. E eu conto a vocês que o jongo, ele é tão antigo, mas ele é tão antigo que dizem até que o jongo é avô do samba. Isso mesmo. E não é à toa que grandes escolas de samba, como Império Serrano, Salgueiro e Mangueira, estão aonde? Estão nos nossos morros. Então, vem aí, Lu, contar também mais história para gente, história sobre o samba. Mas primeiro eu quero ver quem conhece o jongo, quem sabe. Eu vi alguns comentários aqui, eu vi que tem gente que entende de jongo. Ai, eu nem vi. Eu estava vendo aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Oi, Lu, posso falar? Pode? Pode abrir a imagem? Pode sim, abre sim. Então, eu sou Daniele, sou amiga de Mari. Eu estou aqui feliz da vida vendo vocês falarem a importância de todas essas histórias. Eu pesquiso jongo, por isso que você viu o comentário.
Saravá, o Jongo, Caxambu. Fiquei muito feliz. Mário, fiquei muito feliz de falar do Salgueiro, uma comunidade também lindíssima, com Caxambu das Tias maravilhoso. Então, eu estou aqui com meu coração cheio de alegrias e quero parabenizar vocês pela atitude, pela iniciativa, como é importante contar as nossas histórias, viu? Obrigada, viu? E, Lu, percebi que você não é do Rio de Janeiro, então você traz essas histórias, né, do Valongo, que coisa bacana, muito lindo. Estou aqui acompanhando vocês, coração em alegria, viu? Ah, que delícia, Dani. Já peguei intimidade, olha lá, Dani, Daniele. Fique à vontade. Que bom, eu sou de São Paulo, mas nos últimos anos eu vivia no Rio de Janeiro. Só o que está me segurando é a pandemia mesmo, porque eu vivia na casa da Mari, vivo no Rio de Janeiro. E aí eu fui conhecendo essas histórias pesquisando mesmo, né? A cada vez que eu ia no Rio de Janeiro, eu voltava com uma indagação, porque o Rio de Janeiro não é aquela coisa das novelas, né? É muito mais. E a nossa parte da história não está lá, não está nesses espaços, não está nessas narrativas. Então, que delícia! Obrigada pela sua contribuição, pelo seu comentário, fico feliz. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o samba carioca. Quem aí sabe sambar? Quem aí gosta de samba? Eu quero saber de verdade. Eu gosto, Lu. Mi. Porque Eu assim, gosto você muito samba, Mi? mesmo. Eu sambo do meu jeito, mas eu sei que o samba tem uma história muito bela, tem a ver com a nossa ancestralidade. Eu estava ouvindo vocês falando aí do jongo e estava me remetendo a algumas memórias. Mas eu só tive contato com o jongo por meio do grupo Bataquerê, que faz parte aqui da nossa comunidade, que é um grupo de percussão, de samba, de capoeira. E aí eu só tive contato, só aprendi sobre o jongo com eles, mas não tive esse contato anteriormente na infância nem na adolescência. Já na minha fase adulta, com os meus 40 e tralalá. Não vou contar quantos anos eu tenho, mas eu sambo. E estou aqui com o coração muito feliz, muito cheio de estar participando desse encontro maravilhoso. Obrigada. Obrigada a você, Mi. Eu sou igual a você, eu sambo do meu jeito, tá? Vocês já podem imaginar, é do meu jeitinho, né? E jongo também, eu fui conhecer o jongo depois de grande. O primeiro grupo de jongo que eu conheci foi o jongo do Dito Ribeiro, que é de Campinas, uma cidade do interior de São Paulo. Fica 1 hora, mais ou menos, da capital. Ô, Lu? Oi? Deixa eu te falar uma coisa, você está falando do jongo Dito Ribeiro, é um jongo que eu quero em breve conhecer, lindíssimo, né? Eles têm uma tradição lindíssima. E aí é legal a gente falar também que o jongo, ele também está no Espírito Santo, né? E eu estava estudando jongo, só no Espírito Santo tem mais ou menos umas 20 comunidades jongueiras. Para mim isso foi uma surpresa e uma felicidade muito grande, assim. São Paulo também tem uma tradição muito forte no jongo, né? Além do Rio de Janeiro, claro. Muito legal isso. O jongo Dito Ribeiro a gente pode marcar de junto, viu, Lu? Vamos sim. Vamos fazer um contato com a Mari. Tá bom. E já vou pesquisar essas comunidades do Espírito Santo. Tá vendo, gente? A nossa cultura é riquíssima, né? Só que ela foi por muito tempo apagada e o que a gente precisa fazer é escavar, porque ninguém vai entregar isso para a gente, sabe? Porque a intenção é continuar apagando, para que a gente não se empodere, para que a gente não saiba da nossa própria história. Então, a gente precisa fazer isso, trocar contatos, trocar dicas, né? E escavar a nossa história, porque ela existe, ela está aí, tem como redescobrir essa história. E agora eu vou falar, então, do samba. Vocês já sabem que eu sambo daquele meu jeitinho, que não é exatamente, né? Mas para uma passista, mas eu sambo do meu jeitinho. O samba, ele nasceu no Rio de Janeiro. Onde mais? Ele nasceu no Rio de Janeiro, no início do século XX, lá nos anos 1910. E dali ele ganhou o mundo. Algumas pessoas dizem que essa história teria começado ali na Praça 11, num sobrado em que vivia uma senhora baiana, chamada Hilária Batista de Almeida. Quem conhece a dona Hilária Batista de Almeida? Ninguém? Eu acho que vocês já ouviram falar dela, mas por um outro nome. Sim. Sim. Quem que é? Tia Ciata. Isso, exatamente, é a tia Ciata. A tia Ciata
uma baiana, ou seja, ela nasceu no estado da Bahia e se mudou para o Rio de Janeiro. Ela morava no início do século XX, ali na Praça 11, região central do Rio de Janeiro. E nessa época, o samba não era bem visto, ele não era visto com bons olhos. Vocês sabem por quê, né? Porque era coisa de preto. Então, ele não era visto com bons olhos. E a tia Ciata, ela recebia todo o pessoal do samba na casa dela. Então, lá aconteceram muitas rodas de samba. E por isso, a casa da tia Ciata, que está ali na Pequena África, né, na região da Pequena África, é reconhecida como um lugar de resistência, que ajudou a preservar o ritmo, a música, a cultura do negro daquela época, a cultura do negro naquele momento. Mas como que era, vamos ver como que era a casa da tia Ciata. Bom, eu já falei que era um sobrado e tinha um quintal. O quintal da tia Ciata era um quintal de terra batida. Isso fazia com que as pessoas quisessem dançar descalças, porque elas podiam sentir a natureza nos pés delas. Então, as pessoas dançavam nesse quintal da tia Ciata, dançavam em roda e dançavam descalças, sentindo a natureza aos pés. A tia Ciata e outras tias baianas frequentavam essas rodas de samba, né? Ou seja, outras baianas que vieram do estado da Bahia e se mudaram para o Rio de Janeiro, estavam vivendo ali na região da Praça 11, todas essas pessoas frequentavam a casa da tia Ciata e frequentavam essas rodas de samba. E nessas rodas, elas cantavam e dançavam as memórias do estado em que elas haviam nascido. Elas cantavam e dançavam as memórias da Bahia. Mas elas cantavam e dançavam também tudo que estava acontecendo de novo na vida delas, né? Tudo que a cidade que as acolheu estava proporcionando, tudo que elas passavam nessa cidade, ou seja, o Rio de Janeiro. Então, essas eram, em geral, as temáticas das rodas de samba que aconteciam ali na casa da tia Ciata. E esse samba, então, foi surgindo nesse momento, nessa época, foi surgindo esse novo ritmo, né? E essas músicas, nesse momento, elas eram feitas de maneira coletiva. Mas como assim coletiva? Bom, chegava um, dava uma ideia, aí outro gostava, vinha, trazia outra ideia, um terceiro chegava, trazia o refrão, e assim a música ia sendo composta. Só que nessa história de compor coletivamente, com isso foi ficando um pouco difícil de saber quem foi que escreveu, que compôs o primeiro samba. Então, até hoje, a gente não sabe exatamente quem foi que compôs o primeiro samba, né? Nós temos o registro de uma música chamada Pelo Telefone. A música Pelo Telefone, ela foi composta por duas pessoas, pelo Donga e por outro compositor chamado Mauro de Almeida. Só que aí começaram a dizer que aquela música Pelo Telefone, uma música que fez bastante sucesso, começaram a dizer que aquilo não era samba. Alguns diziam que era machixe, né? Um outro ritmo. Aí chegou um compositor chamado Ismael Silva e falou, pelo telefone, samba? Não, isso daí é qualquer outra coisa, mas samba não é. E ele reafirmou que aquilo não era samba, que aquilo não era samba. Quem vocês acham que venceu essa batalha? Alguém tem alguma ideia? Não? Ó, na época, tinha um compositor que ele era conhecido como Senhor. E o Senhor, esse compositor, ele chegou e falou o seguinte, ó, o samba é de quem pegar primeiro. E no caso, o Donga chegou primeiro. No dia 27 de novembro de 1916, a música Pelo Telefone foi registrada lá na Biblioteca Nacional. Ela foi registrada como o primeiro samba. Então, se foi exatamente o primeiro samba ou se não foi, a gente não vai saber. Mas Pelo Telefone é a primeira música registrada como samba.
Então, essa é a notícia oficial que a gente tem. Mas tudo bem, porque eles não brigaram por causa disso. Na verdade, tanto Donga quanto Ismael Silva, eles faziam parte de um mesmo grupo, de uma mesma turma, que recebeu o nome de Turma do Estácio. E foi justamente a turma do Estácio, com o Donga, o Ismael Silva e os outros integrantes, que conseguiram consolidar o samba na década de 1930. E aí essa turminha, a turma do Estácio, batizou o samba de sambar, que nada mais é que o samba característico do Rio de Janeiro. Esse samba que a gente escuta até hoje, com pandeiro, cavaco e tamborim. Eles chamaram de samba de sambar, o samba carioca. Falam que essa turma, né, formada pelo Donga, pelo Ismael Silva, pelo João da Baiana, outro nome importante, e tantos outros que formaram a turma do Estácio, eles foram responsáveis por uma revolução, porque eles ajudaram a inventar esse novo ritmo e a fundar uma escola, a Estácio de Sá. E agora eu vou colocar uma música para vocês que conta um pouquinho dessa história, tá bom? Então, essa música, alguém conhecia? Essa música fala assim: a primeira escola de samba surgiu no Estácio de Sá. Eu digo isso e afirmo, e posso provar, porque existiam naquele tempo os professores do lugar, Mano Newton, Mano Rubem e Edgar. E ainda outro que eu não quero falar. Depois surgiu a favela Mangueira e mais tarde a Portela. E ainda faltam outras, e posso me desculpar por não falar, a não ser a Vila Isabel, em homenagem ao saudoso Noel. Então, segundo a turma da Estácio, o samba teria, a primeira escola de samba foi a Estácio de Sá. O samba teria surgido lá. E assim, o samba foi tomando a cidade do Rio de Janeiro, porque a cidade inteira adorou e o samba foi se espalhando. Chegou no Salgueiro, na Mangueira, na Vila Isabel, porque todo mundo queria mostrar que sabia fazer samba também, né? Mas tem gente que diz que a história não foi bem assim, que não teria começado ali na Praça 11, na casa da tia Ciata. Será? Gente, e o samba do morro? Onde é que o samba do morro entra nessa história? Lembram que eu contei das diferentes obras que foram fazendo no Rio de Janeiro para tentar apagar toda a história da escravização e toda a crueldade, né, que tinha acontecido ali? Então, nessa época, muitos negros que viviam ali na região da Pequena África, na região da zona portuária do Rio de Janeiro, eles não puderam permanecer nessa região, eles foram expulsos por essas obras e acabaram tendo que buscar moradia em outras partes da cidade. Muitos foram para os morros.
que nessa época não eram tão habitados, né? Então, eles acabaram sendo expulsos para as partes dos morros da cidade. Nessa época, os homens negros, eles tinham profissões do tipo marceneiro, pedreiro, sapateiro. As mulheres negras costumavam trabalhar como lavadeiras, doceiras, bordadeiras, costureiras. E todas essas pessoas, elas atravessavam a cidade para poder trabalhar. Então, era sempre saindo do morro, atravessava a cidade. E nisso, é muito difícil definir um ponto. O samba nasceu aqui. Porque, assim como essas pessoas atravessavam a cidade para trabalhar todos os dias, o samba também acabou atravessando a cidade, do morro para o centro, do centro para o morro. Mas a história oficial conta muito dessa origem na casa da tia Seata, porque se tornou esse ponto de resistência, né? Fato é que o samba é uma das principais referências da identidade cultural do povo brasileiro. Você vai para qualquer outro país e todo mundo fala que é brasileiro, samba. As pessoas falam, como se brasileiro fosse sinônimo de samba. Então, o samba é uma das principais referências identitárias, né, do nosso povo. Tanto é assim que, em 2001, lá na Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro, nasceu o Centro Cultural Cartola. Eu cheguei a conhecer. E ele nasceu justamente pela necessidade de preservar a memória do samba e transmitir essa história, mas não só a história do samba, mas também os saberes do samba, que não se restringe à música e à dança. Os saberes do samba são bastante complexos e amplos. Eles vão incluir a culinária, por exemplo, toda a culinária que se desenvolveu nessas rodas de samba, que fazia parte dessas rodas de samba. Os saberes do samba envolvem também o ritmo, a poesia. Então, é muito importante também, por isso que é importante preservar a cultura do samba, mas e saber exatamente de onde e como ele surgiu, que tem essa origem, né? A gente não sabe exatamente, mas saber que tem essa origem negra é muito importante para entender a história do samba e até para analisar a história do samba de hoje, né? E para finalizar, esse centro cultural que eu citei, que fica lá da Mangueira, né, o Centro Cultural Portela, em 2016, ele foi transformado no Museu do Samba. E foi justamente nessa época que eu conheci, em 2016. Alguém já esteve lá? Eu estive lá uma vez. Se alguém quiser fazer alguma contribuição sobre o samba carioca, pode fazer, pode abrir o microfone, a câmera e falar. Não? Bom, então eu vou chamar a Mari de volta, que agora ela vai falar sobre uma outra característica bem marcante do nosso povo, do nosso país, o futebol. Vem aí, Mari. E que, por sinal, eu adoro. Já tem um tempinho que eu não acompanho mais tanto, né? Mas gosto bastante de futebol. E quem aí gosta de futebol também? Aliás, alguém saberia me dizer onde aconteceu a primeira partida de futebol no Brasil? Não sei, muita gente não sabe, né? Mas o futebol, apesar de ser uma grande paixão dos brasileiros e das brasileiras, não nasceu aqui no Brasil, né? E é muito interessante porque existem muitas histórias. Quando a gente vai estudando, né? E vai muito do que a Lu falou, existem diversas perspectivas, né? Existem diversas perspectivas sobre as histórias, né? Sobre as narrativas. E com o futebol também é assim, né? Existe uma história de que o futebol ele começa em São Paulo com a chegada do Charles Miller, né? Que vai jogar no São Paulo, né? Mas existe também uma história de que aqui em Bangu, em solos cariocas, né, na zona oeste do Rio de Janeiro, aconteceu a primeira partida de futebol no Brasil. E essa partida de futebol aconteceu
no pátio de uma fábrica de tecido, como era conhecida, né, antigamente, a Companhia de Progresso Industrial do Brasil, a fábrica de tecidos de Bangu, aqui no bairro de Bangu. Bom, a história, né, como eu falei para vocês, tem essa versão da chegada do futebol junto com Charles Miller, depois dele ter passado uma temporada